precisa morrer, porque se eu continuar satisfazendo os desejos da minha carne, eu vou morrer espiritualmente. Eu tendo a discordar de um certo louvor que diz que Deus não rejeita a oração. E por que eu discordo? Porque Isaías 59, versos de número 1 e 2, diz que os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e faz com que Ele não ouça. Repito, faz com que Ele não ouça as vossas orações. Então eu acredito que tem orações que Deus rejeita. Deus rejeita orações. Gênesis capítulo de número 4, a Bíblia vai falar de Caim e Abel. Em um certo momento, talvez alguém pode pensar que Deus ele estava sendo seletivo. Por que Deus ele aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim? Porque lá em 1 de João capítulo 3, verso 12, diz que Caim era do maligno. Caim, ele era perverso. Então não faz sentido eu chegar para adorar se está tudo desarrumado aqui dentro. Ninguém oferta diferente do que é. Você se reflete naquilo que você oferta para Deus. E Romanos capítulo de número 12 diz que nós é que devemos nos apresentar diante de Deus. Então surge a pergunta: quem eu estou apresentando diante do Senhor? Como eu estou me chegando diante de Deus? Será que Deus está me recebendo? Será que Deus está se alegrando do que eu estou falando? Será que Deus está se alegrando do que eu estou fazendo? Como eu estou me apresentando diante do trono de Deus? Será que eu estou vivendo uma vida de teatro? Lá fora eu vivo uma coisa, mas aqui eu chego aqui como se nada tivesse acontecido. Eu não posso viver assim. Eu preciso ser uma coisa. Eu preciso ser aquilo que o Evangelho diz que eu tenho que ser. E eu preciso ser parecido com Jesus. As minhas atitudes, elas precisam refletir Jesus. As minhas atitudes precisam refletir que a graça, o Evangelho, ele de fato entrou na minha vida. De que o Evangelho de fato, ele entrou na minha vida. Então, conforme nós vamos lendo capítulo 5, 6 e 7, Paulo ele vai bater pesado nesse sentido, de que nós não podemos continuar vivendo na carne. No capítulo 6, ele vai dizendo o seguinte: olha, de maneira nenhuma, vocês não podem pecar para que a graça abunde, porque não faz o menor sentido eu dizer que vivo em santidade, se as minhas práticas continuam comigo, elas não podem permanecer comigo. A graça me alcançou e ela me deu poder para vencer, porque Jesus, ele me dá esse poder, Jesus, ele me capacitou. É claro que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas a minha nova natureza não pode viver, eu não posso aceitar o pecado a partir do momento em que eu conheci o que foi demonstrado para mim na cruz. Então, se o Evangelho, no capítulo 12, entre outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se é verdade que o Evangelho chegou na sua vida, se de fato você foi alcançado por aquele sangue, se de fato a sua vida foi transformada, então a sua vida deve ser oferecida como sacrifício vivo, porque toda ação gera uma reação. Se eu recebi Cristo na minha vida, a minha vida precisa ser diferente. Eu não posso permanecer da mesma forma, eu não posso continuar vivendo no pecado, eu preciso demonstrar que há algo de novo em mim, porque precisa haver uma diferença entre o meu ser e aquelas pessoas que estão lá fora. Elas precisam ver a diferença, e as pessoas que estão lá fora, os seus vizinhos que estão te olhando, as pessoas lá no seu trabalho, ainda que elas venham te perseguir, elas têm uma expectativa sobre você, porque quando a chapa esquenta na casa dela, é a vocês que ela vão pedir oração. Então todos nós precisamos fazer o que Paulo diz em 1 Coríntios, fazer um autoexame. Por diversas vezes Paulo vai dizer o seguinte: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem está em pé, olhe para que não caia, porque se ele falou isso dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo de número 10, e ele usando o próprio povo de Israel como exemplo, que antes eles estavam, mas ao longo da caminhada, eles vieram a cair, eles vieram a desobedecer e a pecar contra Deus, e antes dele dizer o seguinte, que Deus ele dá um escape, ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se ele está falando aqui que é possível uma pessoa ao longo da caminhada, ela acabar declinando. Você conhece alguém com 20, 30, 40 anos de evangelho e que hoje não está mais na presença de Deus? Você conhece alguém? Eu conheço a minha própria avó, a minha própria mãe.
Infelizmente, há uns anos atrás, há 15 anos atrás, meu pai veio a falecer, meu pai veio a ser assassinado. Minha mãe não aceitou, minha mãe era uma pessoa de oração. Pensa, irmãos, uma pessoa que espirrava e Deus revelava, claro, metaforicamente falando, porque era uma pessoa de oração, era uma pessoa que buscava, mas é uma pessoa que não aceitou a perda. E é triste quando você vê alguém que você entendia que era uma pessoa espiritual, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, mas que hoje vive uma vida completamente diferente daquilo que ela vivia antes. Dá até vontade de chorar às vezes, porque é triste. Então, Paulo, ele vem trazendo essa advertência para todos nós. Eu preciso fazer um exame. Será que eu estou vivendo de fato o Evangelho de Cristo Jesus? Será que o que eu estou fazendo de fato é aquilo que Deus espera de mim? Será que o que está nas minhas mãos está sendo muito bem executado? Porque eu aprendi que para Deus as coisas não podem ser de qualquer forma. Deus, ele quer o seu melhor. E a Bíblia ela é muito clara, queridos irmãos. Tudo que vier às tuas mãos você tem que fazer com todas as suas forças. Porque não é para o teu vizinho que você está fazendo, é para o próprio Deus, é para o próprio Rei. Então veja, quando eu aceito Jesus, quando a minha vida ela é entregue no altar, quando eu me apresento diante de Deus, tudo muda. As minhas motivações mudam, as minhas capacidades mudam, todos os meus objetivos mudam. E hoje em dia, eu acredito que você consegue detectar se é verdade, se alguém está vivendo no Evangelho de Cristo Jesus ou não. E isso não é julgamento, mas sim é o discernimento que Deus te deu. Porque se você vê uma pessoa que se entregou para Cristo de verdade, as atitudes dela vão revelar, porque Jesus falou que é pelos frutos que você conhece as pessoas. Que é pelo fruto que você conhece as pessoas. Mas não falando de outras pessoas, mas falando de nós. Deus, ele tem uma expectativa sobre você. Ele está falando o seguinte: olha, gente, eu rogo a vocês que se de fato tudo que foi escrito do capítulo 1 ao 11 é uma verdade na vida de vocês, então vocês devem oferecer a vida de vocês como um sacrifício vivo, é santo e agradável. E quando ele começa o capítulo de número 12 com a palavra portanto, ele está trazendo fazendo uma ligação de uma ideia anterior à conclusão de uma ideia posterior, dizendo o seguinte: olha, portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias que foram demonstradas em Cristo Jesus, porque nós precisamos dar uma resposta ao que foi feito na cruz por nós. Ainda que insuficiente, a minha vida, ela precisa ser uma resposta ao que foi feito por mim na cruz. Então, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos de número 1 e 2, Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu já vos disse acerca de como vocês devem viver. Ou seja, peraí, então o Evangelho vem para mudar a minha conduta, o Evangelho vem para mudar a minha forma de viver, o Evangelho vem para mudar as minhas práticas. E ele continua dizendo o seguinte: olha, eu já vos disse acerca de como vocês devem viver, vírgula, mas vocês já estão vivendo assim. Vocês já estão vivendo assim. Essa igreja, ela alegrou de tal maneira o coração do apóstolo Paulo, que no capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: olha, eu não tenho mais nada a dizer a respeito de vocês. A qualidade da fé, a qualidade do evangelho que foi pregado entre vocês chegou a tal ponto que eu não preciso dizer mais nada. Mas no capítulo 4 ele vai dizer o seguinte: olha, eu não tenho mais tudo o que foi falado para vocês, vocês já estão vivendo. Mas eu digo o seguinte: permaneça. Chegar lá é bom, melhor é você permanecer e melhorar. Se você entende que você está num momento bom espiritual, que as coisas estão sendo sensíveis, você olha para um lado, você vê Deus falando contigo, você olha para o outro, você vê Deus falando contigo. Se você entende que você está vivendo um momento espiritual muito bom, que as coisas estão muito bem, continue buscando, continue perseverando e continue melhorando, porque Paulo falou: olha, embora eu tenha falado que eu não tenho mais nada a dizer, eu só tenho a dizer uma coisa: continue perseverando, continue melhorando, continue se desenvolvendo naquilo que vocês já chegaram. Ou seja, a insatisfação, ela é o objetivo, porque se eu disser que está bom, então não está. Se eu disser que eu já estou orando muito, é aí que você tem que entender que você tem que orar mais. Se eu disser que eu já estou jejuando muito, é aí que você tem que entender que você tem que jejuar mais, buscar mais as coisas de Deus, porque Deus, Ele tem mais para aqueles que querem mais. Deus, Ele tem mais para aqueles que querem mais. Então entenda, Deus, Ele tem uma expectativa sobre você, e a sua vida precisa ser uma resposta ao que Cristo fez na cruz. Se tem pessoas hoje em dia que estão, infelizmente, mal representando o Evangelho, você tem essa tarefa de bem representar o Evangelho, denunciando o pecado, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de diferenças
se alguns irmãos fazem isso, você não tem que fazer aquilo. A Bíblia, ela muda completamente o meu ser. A Bíblia, quando o Evangelho de Cristo Jesus, ele vem me dizer que eu estou errado e de que Cristo está certo, de que as minhas práticas precisam refletir Jesus. É eu tomar um tapa numa face e oferecer a outra, é eu carregar a milha, é eu fazer pelas pessoas aquilo que eu quero que elas fazem por mim. Porque o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7, vem nos mostrar essas novas práticas da nova aliança que Cristo Jesus trouxe. E ali ele fala tudo que é necessário para que você viva uma vida de arrependimento. Mas no capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, eu entendo que Paulo também fala de culto. Porque se ele está falando que eu preciso me oferecer a minha vida, ela precisa ser oferecida. Eu tenho que entender o seguinte: de que forma que eu estou me oferecendo para Deus? Como eu estou me apresentando nesse altar? Porque Deus continua recebendo, mas também Deus continua rejeitando. E não é qualquer tipo de oração. Deus, ele sabe que quando você dá um glória, ele sabe se você talvez quer agradar o irmão do lado, ou se de fato você está adorando ele com todo o seu coração. Ninguém esconde nada do Senhor, irmãos. Ninguém esconde nada do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos nos oferecer a Deus sacrifícios de louvores. Os filhos de Samuel, os filhos de Eli, na verdade, eram pessoas que conheciam todos os ritos, conheciam todos os hinos. Eram pessoas que conheciam todas as atividades que ocorriam ali na tenda. Mas eram pessoas que estavam dentro da tenda, mas estavam longe de Deus. Eram pessoas que não conheciam a Deus. Então as coisas não acontecem somente aqui, as coisas acontecem também lá fora. Como eu disse no início, as pessoas possuem uma expectativa sobre a sua vida. Deus, ele vê você quando ninguém mais está vendo. E é justamente nesse momento, quando ninguém mais está vendo, que Deus, ele está vendo a sua essência, você, quem realmente você é. Porque Deus, ele vê tudo o que você faz, Deus, ele vê tudo o que eu faço. Queridos irmãos, no livro de Êxodo, me esqueci o capítulo, a Bíblia diz que antes que Moisés enterrasse aquele oficial, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, não viu ninguém, mas o texto diz: Deus viu. Deus viu. Então Deus, ele vê você. Salmo 34 fala que Deus do céu, ele vê o coração dos homens. Quando você oferta algo para Deus, Deus, ele olha o seu coração primeiro. Antes de olhar a oferta, Deus, ele olha o ofertante. Antes de olhar o que você está oferecendo, Deus, ele olha primeiro para você. Peraí, deixa eu ver como é que está o coração daquele ali. Irmãos, Jesus, ele é rígido. Jesus falou o seguinte: olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai se consertar com ele primeiro, para depois você vir me oferecer alguma coisa. Se acerta primeiro, para depois eu receber. Se acerte primeiro, para depois eu receber. Queridos irmãos, Deus, ele foi misericordioso com Caim. Ele falou o seguinte: Caim, por que você está bolado? Se você fizer o que é certo, aí sim eu vou te aceitar. Se você fizer o que é correto, aí sim eu vou te ofertar. Enquanto você continuar vivendo dessa forma, porque 1 João 3,12 diz que ele era do maligno, irmãos. Caim era do maligno. 1 João 3,12 fala. Então, tem alguma condição de alguém assim oferecer algo para Deus? Não adianta. Porque como eu disse no início, ninguém oferta diferente do que é. Então Deus, ele olha muito para você primeiro, para depois ele receber o que você está oferecendo. Caim poderia oferecer o mesmo que Abel, ainda assim seria rejeitado. Caim poderia oferecer talvez o melhor da terra, porque ainda assim seria rejeitado. Porque aqui, ó, estava uma bagunça. Aqui estava de qualquer forma, e Deus, ele não recebe as coisas de qualquer forma. Deus, ele não se importa mais com o que você está oferecendo mais do que você, porque Deus, ele olha primeiro você, ele se importa primeiro com você, para depois com o que você está oferecendo. Então é uma responsabilidade muito grande eu entender o que eu estou oferecendo para Deus. Qual é a adoração que eu estou oferecendo para Deus? A qualidade do que você oferece está muito associado sobre o quanto você conhece a Deus. Se você conhece a Deus de verdade, então você entende que ele merece o melhor. Mas a partir do momento em que você faz as coisas de qualquer forma, é porque você nunca conheceu. Nunca conheceu. Malaquias traz uma advertência muito séria, dizendo o seguinte: olha,
vai mostrar para o governador se eles vão aceitar o que vocês estão oferecendo. Porque Malaquias estava falando para uma classe de sacerdotes, de pessoas que conheciam a lei, que conheciam como as coisas deveriam ser oferecidas para Deus, mas que mesmo assim ofereciam coisas completamente reprováveis para o Senhor. Então eu sei o que precisa ser oferecido. A minha vida, ela precisa ser posta como o melhor para Deus. Então você sabe o que Deus quer, você sabe o que Deus ele pede de você. Então as coisas não podem ser feitas de qualquer forma, porque você conhece, porque você sabe, e Cristo já revelou ao seu coração o que Ele espera de você. Então a melhor coisa que você pode oferecer a Deus é a sua vida, em uma oferta agradável a Deus, porque a sua vida é tudo o que você tem. Talvez o que é de mais precioso que você tem. 1 Samuel 24, se não me engano, Davi ele fala o seguinte: Senhor, eu não posso oferecer algo a Deus que não me custe nada, porque para Deus tem que te custar alguma coisa, você tem que perder alguma coisa, algo tem que sair, algo precisa ser perdido, porque se for para oferecer qualquer coisa, Deus não aceita não, irmãos. Algo tem que sair, talvez até gerar dor, algo que você ama muito. Quando Deus pediu o filho de Abraão, Deus pediu o que era de mais precioso para ele. E se Deus pedisse para você o que você mais ama, você daria? Não estou falando do seu filho, mas o que você mais ama? Qual tem sido a prioridade na sua vida? Porque eu entendo que as coisas que eu entendo que é importante para mim, para isso eu me invisto mais, eu dou mais tempo. Então tudo que é importante para você, você sempre vai arrumar tempo para fazer. Tudo que é importante para você, você sempre vai arrumar um jeito de você fazer. Não existe desculpa para que você não tenha tempo com Deus. Tudo que é importante para você, vou repetir, você sempre vai arrumar tempo. Você vai dar um jeito, virar mundos e fundos, fazer o dia ter 27 horas para você fazer o que você tem que fazer. Mas você vai arrumar o tempo. A questão é, qual é a escala de prioridade na sua vida? Se eu conheço a Deus de verdade, a Ele eu tenho que me oferecer o meu melhor. 1 João 2,6 diz o seguinte: olha, aquele que diz que está em Cristo deve andar como Ele andou. As minhas práticas devem revelar Cristo. O meu comportamento deve revelar Jesus. Chega de falsidades, irmãos, hoje em dia. As pessoas falam uma coisa, mas se comportam de forma completamente diferente, sob o pretexto de que estão vivendo um evangelho de Cristo Jesus. E não estão. O evangelho continua confrontando. O evangelho continua dizendo que você precisa abandonar isso que pode condenar a sua vida. O evangelho diz que você precisa o seguinte: olha, não tem como, sob a ideia da graça, pecado e santidade viver no mesmo corpo. Ou você busca a santidade, e porque Colossenses capítulo 3 diz o seguinte: fazei morrer os hábitos do vosso corpo. Colossenses 3 diz: fazei morrer, ou seja, é você que tem que matar, com a ajuda, é claro, do Espírito Santo, mas é você que tem que fazer morrer tudo aquilo que é danoso à sua vida espiritual, porque se você continuar até lá, o final não vai ser bom, o final não vai ser agradável. Então eu preciso olhar para a minha vida, o que eu estou aceitando, que eu sei que Deus não gosta, mas que eu ainda estou continuando com Ele. Não tem como, irmãos, não tem como. E Romanos capítulo 6 diz o seguinte, como eu acabei de dizer no início, não tem como viver sobre a santidade e continuar no pecado, porque fizeram a seguinte pergunta para Paulo, e Paulo respondeu o seguinte: olha, de maneira nenhuma, ele fala assim, de maneira nenhuma, vocês podem continuar vivendo no pecado. O evangelho não chegou na vida de vocês, não? De maneira nenhuma. Então o evangelho continua dizendo para você o seguinte: olha, como você está vivendo? 1 Tessalonicenses 4 diz, olha, vocês já sabem como vocês devem viver. Vocês sabem como vocês devem viver. Então eu preciso viver uma vida que reflita salvação. Você tem refletido salvação? Vou te fazer uma pergunta: se o teu vizinho te imitasse, ele iria para o céu? Se o teu vizinho adotasse o seu comportamento, o que você faz, o que você vive, será que Deus estaria se agradando dele? Então eu preciso fazer esse exame.
Eu preciso olhar para a minha vida. Será que as pessoas estão vendo Jesus em mim? As minhas palavras, o meu comportamento, as minhas ações? Será que as pessoas estão vendo Jesus na minha vida? Esse é o objetivo. Então a mensagem nessa noite, ela traz esse tema central, de você saber o que você está oferecendo, de você fazer esse exame. Nós precisamos fazer esse exame próprio, esse exame pessoal, sobre como nós temos vivido diante de Deus, porque é importante, porque triste coisa é, irmão, se afastar de Deus e continuar se afastando, e aconteceu o que está escrito em Romanos capítulo de número 1, que diz que Deus os entregou. Hebreus capítulo de número 6 fala sobre isso também, sobre pessoas que antes haviam vivido cheias do Espírito Santo, mas que deliberadamente rejeitaram a Deus. Não que Deus não pôde alcançá-las, mas porque elas chegaram num nível de depravação tão grande que elas mesmas não querem mais ser alcançadas por Deus. E infelizmente, queridos, a Bíblia nos fala que essas pessoas, a Bíblia diz que Deus os entregou, mas Deus tem expectativas sobre a sua vida. Deus, Ele chamou você. Deus, Ele quer que as pessoas vejam Ele em você. Deus quer que as pessoas vejam Ele em você, porque eu e você, nós temos falhas, nós temos coisas que nós precisamos mudar ainda, muitas coisas precisam mudar, mas quando as pessoas veem Jesus, elas veem o necessário para a vida delas. Então reflita Jesus no seu trabalho, reflita Jesus na sua faculdade, reflita Jesus no seu dia a dia, até mesmo dentro da sua casa, através dos cultos domésticos, através de uma vida santa. Será que você tem se esforçado para viver uma vida de santidade? Porque 2 Pedro diz o seguinte, que Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Então, ou seja, você já tem tudo o que você precisa. A palavra, o Espírito Santo, para que você viva uma vida extraordinária na presença de Deus. E quando eu falo uma vida extraordinária, eu não estou aqui falando sobre prosperidade, não. Estou falando sobre uma prosperidade que é espiritual. É você ser importante na vida de alguém. É você continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. A pergunta é, até quando você vai continuar guardando na gaveta o que Deus colocou nas suas mãos? Porque Deus, Ele quer que essa pessoa, para quem você vai pregar ou para quem você vai louvar, não sei, que ela também seja alcançada pela graça de Deus. Ela também seja alcançada, ela também seja cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do poder de Deus. Amém, irmãos? Deus seja louvado nessa noite. Deus seja glorificado. Então Deus, Ele quer alguma coisa de você. O mundo está esperando algo de você, o seu vizinho está esperando algo de você, um comportamento diferente, uma palavra diferente. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, queridos, que Deus está falando. Por que você não está falando? Eu falei para você falar, eu falei para você ir lá e falar para aquela pessoa, mas você é tímido, não quer ir lá falar, mas você às vezes está guardando para você, mas Deus está falando, porque pode acontecer daquela pessoa descer a sepultura e você não mais ter essa oportunidade. Já aconteceu isso com você? De Deus falar com você, vai lá e fala, e a pessoa morrer e você não falou por causa da sua timidez? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Deus chamou você, eu vou repetir isso aqui, Deus, Ele chamou você. Deus, Ele quer algo da sua vida, para que você faça algo diferente, para que você seja diferente, para que você seja eficaz na comunidade em que você está. Porque como eu disse lá no início, Deus, Ele investiu na sua vida, Deus, Ele quer usar você de uma forma que talvez Ele não vai usar a pessoa do teu lado. Talvez dentro de uma empresa, talvez para um grupo de pessoas lá fora que você talvez pelo seu jeito você não alcançaria. Algo foi investido na sua vida e Deus, Ele está esperando. Deus, Ele está olhando para você nessa noite e fala assim, e aí? Até quando? E até quando? Eu espero uma mudança na sua vida. Eu espero que você identifique o que está na sua vida e que você sabe que não está me agradando e que você retire isso. Porque eu quero derramar cada vez mais sobre a sua vida. Queridos, Deus, Ele quer derramar dons. Deus, Ele quer pessoas que sejam apaixonadas, que sejam corajosas para ir falar, curar pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, o meu sonho é ver uma pessoa levantando a cadeira de roda. Eu nunca vi. Deve ser uma coisa extraordinária, deve ser uma coisa maravilhosa. Não é que Deus não quer dar,
mas é porque talvez Deus ele está olhando para alguns corações e vê, poxa, se eu der, a pessoa vai se ensoberbecer, ela vai falar que foi ela vai falar que, pronto, sou o máximo. Não. Deus ele quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Se coloque de pé. Glórias a Deus. Irmãos, eu confesso para vocês que as minhas pernas estavam bambas. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sou muito ansioso, muito ansioso. Só para vocês terem uma noção, está ali a minha esposa. Eu desmaiei no meu casamento, irmãos. Pensa você, 10, 15 minutos depois eu estava lá no altar lá, ó. E quando eu acordei tinha umas 15 pessoas assim com um copo de água para mim. Pensa num mico. Então, faz parte. Não é porque tem pessoas, muitas pessoas aqui, mas é porque, como eu disse no início, é falar para a noiva de Cristo, é muito sério. Então fale para a noiva de Cristo. Deus ele chamou você para você fazer uma coisa, e Deus já te revelou esse projeto. Agora o que precisa é você ter coragem para fazer, porque eu já te dei tudo, eu já te revelei o que precisa ser feito. Mas e aí? Você quer que eu vou e faço? Mas eu chamei você, eu quero que você faça, porque eu quero revelar a minha glória através da sua vida. Eu quero revelar a minha glória através da sua vida, usando o seu testemunho para mostrar para as pessoas que se eu fiz na sua vida, também posso fazer na vida da pessoa que está ao seu lado. Eu também posso fazer. Deus, ele continua fazendo, Deus continua realizando, mas Deus quer que pessoas busquem por isso e tenham uma vida adequada para isso. Porque quanto mais você pede, mais Deus ele vai exigir de você. Amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Reflita sobre essa palavra. Deus ele está te lembrando que você tem algo que você precisa fazer. E às vezes você está longe da presença de Deus, às vezes você está afastado da presença de Deus, às vezes você outrora pregava, você outrora louvava, você há um tempo atrás você gostava de trabalhar talvez com crianças, talvez você gostava de fazer algumas coisas bem criativas na igreja, mas você por algum motivo você acabou se afastando. Mas Deus te torna a lembrar nessa noite que você é fundamental. Eu aprendi uma coisa bem interessante na escola bíblica dominical, é o seguinte: você não é insubstituível, mas você é único. Missionária Tamires falou isso aí. Aprende isso aí. Por isso que é importante vir para a escola dominical. Você não é insubstituível, mas você é único. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos, nessa noite. Senhor, estamos aqui nessa noite. Nós queremos te glorificar por esta oportunidade. Nós queremos te louvar, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Ó Deus, nessa noite, derrama do teu poder, derrama da tua graça nessa noite e traz, Senhor, meu Deus, para fora aquilo que foi investido nas nossas vidas, Senhor. Continua fazendo, Pai, continua realizando. Essa pessoa que está aqui nessa noite, ó Deus, que, Senhor Deus, ela venha ser encorajada para que possa ir fazer e realizar na autoridade do seu nome. Senhor Jesus, esta é a nossa oração que nós fazemos nessa noite, e palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus. Recebeu essa palavra, irmão? Glória a Deus. Deus te chamou. Deus te chamou de maneira tremenda e poderosa. Eu já falei que dentro dessa igreja aqui, o que tem de talento dentro dessa igreja, a última mentoria que nós tivemos, eu falei assim: me ajudem a achar os evangelistas, os pregadores que estão dentro dessa igreja. E eu sei que tem talentos aí, que Deus chamou. Estão aí no meio, se apresenta na obra do Senhor. Eu quero, debaixo dessa palavra, fazer um convite. Tem alguém aqui que se afastou do evangelho, da comunhão com a igreja, está aí batendo cabeça, mas hoje Deus te trouxe aqui. E essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra, ela foi uma palavra do céu para a tua vida. Se nessa noite você quer reatar a tua aliança com Deus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus.